Salve, salve, galerinha estudiosa! Tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. Clovan e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui embaixo vai ter os capítulos dos assuntos que vão ser abordados na aula de hoje, então se você quiser rever alguma coisa em específico, você pode olhar ali. Não se esqueça então de me dar aquela força e seguir o canal e também curtir esse vídeo. Se você quiser alguma informação, tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você. Na aula de hoje eu vou falar especificamente sobre conteúdos da disciplina de História. Então eu vou abordar sobre tempo e história. E para você compreender como é que vai funcionar melhor essa dinâmica, deixa então eu te explicar. Eu separei os conteúdos por módulos. Então vai ter o módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Hoje nós iniciamos o módulo 1. Tempo e história estão dentro do módulo 1. Então eu vou ter 1, 2, 3, 5, a quantidade de aulas que for necessário. Então a divisão vai ser feita aula e módulo. Então pode existir a aula 1, módulo 1, como pode existir a aula 5, módulo 1. Dessa forma você então vai compreender melhor como vai funcionar a dinâmica da disposição dos conteúdos. Tempo e história. Aula 1, módulo 1. Nesta aula nós vamos abordar sobre tempo e suas divisões. Tempo histórico, linha do tempo e periodização histórica. Tempo. Percebemos a passagem do tempo de diversas maneiras e, em sua grande maioria, elas estão ligadas a fenômenos naturais, tais como o movimento aparente do Sol, notando em qual estação do ano estamos, ou ainda usando um calendário ou relógio. Podemos também perceber as mudanças sociais e os relacionamentos das sociedades com o passar do tempo, verificando se houveram mudanças nos costumes das pessoas ou se não. Compreendermos o conceito de tempo, verificando seus aspectos naturais e culturais, é muito importante para o estudo da história. Portanto, podemos separar o conceito de tempo de 3 formas, sendo ela tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. E o caminhão resolveu fazer barulho, né? Vou me hidratar. O caminhão tá indo embora. Sério, eu fiquei quase 10 minutos esperando esse caminhão passar. Tempo da natureza. Podemos percebê-lo quando estamos observando a natureza e seus fenômenos naturais, sendo que esta passagem do tempo está isenta da intervenção humana. Essa passagem de tempo, então, ela não tem a ver com o que o ser humano pode fazer. Não existe algo que o ser humano faça que impeça ou não essa passagem de tempo, ou que acrescente dias, horas, minutos, ou que faça com que ela passe mais devagar. Por que não existe uma intervenção humana? Porque, como você vai ver aqui nesses exemplos, todos eles são fenômenos naturais. Porque eles vão existir através da própria natureza se manifestando, não existindo a possibilidade do ser humano conseguir intervir. Dentre os exemplos, então, que eu falei, vejamos ali: nascer e pôr do sol, crescimento de uma planta, fases da lua, crescimento humano. Nenhum ser humano vai conseguir retardar ou adiantar o nascer ou o pôr do sol. Assim como não vai conseguir influenciar o tempo que dura cada fase da lua. Não vai conseguir mudar o tempo de crescimento ou de frutificação de uma árvore ou de uma planta. Assim como também não consegue diminuir a forma com que o seu organismo vai amadurecer para que o seu desenvolvimento de crescimento aconteça. Tempo cronológico foi criado com a proposta de organizar e medir o tempo da natureza por meio de instrumentos tais como relógios e calendários. Com o intuito de melhorar a organização e até a medição do próprio tempo, foi-se então estudando os fenômenos naturais e, consequentemente com isso, percebendo que eles se repetiam. E se repetiam dentro de uma quantidade de dias, de uma quantidade de meses, de uma quantidade de horas. Consequentemente, através desses estudos, foram surgindo tecnologias como o relógio solar e os primeiros calendários devido à observação das fases da Lua. E assim, sucessivamente, foi se estudando cada vez mais e chegamos ao ponto da contagem de tempo como nós temos hoje. Tempo histórico. Muito bem, existe uma diferença entre o tempo e o tempo histórico. Apesar de ser tempo, apesar de se falar da passagem do tempo, existe uma diferenciação. No tempo nós percebemos que existe o tempo natural e o tempo cronológico, que é a forma de organizar a contagem de como passa o tempo natural. O tempo histórico, ele já vai agir de outra forma. Ele não está tão ligado
a questões naturais, ou a forma, ou a maneira de se contar o tempo. Mas sim, ele está muito ligado a ações que mudaram, manifestaram ou transformaram uma sociedade. Vejamos então. Ele é percebido quando analisamos as transformações ou não que ocorrem em uma sociedade. Ao passar dos anos, ele é utilizado por historiadores para explicar as transformações sociais ao longo dos anos. Então, se nós analisarmos a cultura, as expressões, os costumes, a forma de vestir, o modo de se relacionar das pessoas, nós vamos conseguir perceber toda a mudança de tempo histórico. Nós podemos então perceber as transformações que foram ocorrendo na sociedade em que nós estaremos estudando, por exemplo. Dentro da análise de tempo histórico, podemos adotar duas perspectivas, sendo elas a diacronia e a sincronia. Vamos então entender um pouco mais sobre ela. Diacronia. Esse termo é usado ao estudarmos uma sociedade através do tempo. Se usarmos como exemplo o período republicano do Brasil, teremos de estudar os fatos que ocorreram nos períodos colonial e imperial para entendermos como se chegou até o atual período. Falando de diacronia, nós precisamos então analisar através do tempo, ou seja, nós precisamos olhar períodos anteriores ao que nós estamos estudando para entender todos os movimentos que aconteceram, todos os processos que aconteceram para chegarmos no período atual. Sincronia. Este termo é usado ao estudarmos uma sociedade ao mesmo tempo. Se usarmos como exemplo o período colonial do Brasil, precisaremos estudar também os fatos ocorridos na África e na Europa no mesmo período, para então compreendê-lo. Os fatos que ocorreram no período colonial no Brasil não se desvendam por si só. Vamos precisar estudar o mesmo período da Europa e da África para poder compreender como aconteceu esse processo de escravidão e de mão de obra, assim como o processo de economia e exportação. Dessa forma, então, nós vamos conseguir compreender o período colonial brasileiro. Então, quando nós falamos de sincronia, nós estamos dizendo que vamos estudar regiões diferentes, países diferentes, povos diferentes ao mesmo tempo. Nós vamos pegar, então, a quantidade de fatos diferentes que ocorreram para poder explicar um fato que nós estamos estudando e todos no mesmo período histórico, fazendo, então, assim, a ligação e as compreensões necessárias para se entender o fato que estamos estudando. Linha do tempo. Este recurso serve para que possamos nos localizar graficamente, referente aos acontecimentos e períodos históricos de forma cronológica e linear. A linha do tempo pode ser produzida para diversos assuntos, até mesmo para a história da sua vida. Periodização histórica é um método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade. Muito bem, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Então, na próxima aula, registros históricos. Muito obrigado, então, por ter acompanhado a aula até aqui. E não esqueça, então, de nos seguir aqui nas redes sociais, no @sorclovan. E bons estudos! Ai, não tá bom. Aí melhorou um pouco mais. Verificando seus aspectos